Boa tarde, pessoal. Espero que estejam todos bem. Hoje é dia 15 de janeiro, em torno aqui de 15 para as 16 horas. Meu nome é Felipe Dias, sou consultor, professor, instrutor na área de governança, gestão e compras públicas. Então, como de costume, vou falar no início e no final. Depois, se você gostar desse vídeo, ou durante a exibição desse vídeo aí no seu computador, na sua televisão, no seu celular, enfim, você, por favor, nos dê aqui a grata satisfação de dar um like, compartilhar, se possível for, para outros colegas da administração pública que vão gostar desse vídeo. O like é importante porque o YouTube entende que aquele vídeo é relevante e que ele possa servir de ajuda para outras pessoas. E não deixe também, por favor, se desejar, é claro, é gratuito, se inscrever aqui no nosso canal. Hoje nós vamos falar um pouquinho, aliás, bastante coisa, né, sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2026 do Governo Federal. E por que eu vou falar da LDO 2026 do Governo Federal para 2026? Bem, várias normas que estão ali, alguns entes da federação, de forma customizada, claro, dentro da realidade, aí no caso do seu município, utilizam. Mas existem regras na LDO que não só estabelece diretrizes para o orçamento de 2026 do governo federal, que também já foi publicado, vai ser também, vou fazer outro vídeo em outro momento, mas a LDO, além de dar as diretrizes para o orçamento do governo federal para 2026, também estabelece algumas regras para os entes federados quando derivam ali convênio, contrato de repasse, emendas e assim por diante. Então, eu vou falar algumas questões relacionadas diretamente à LDO 2026, mas também algumas importantíssimas e pontos de atenção para você, principalmente que é de município. Então, fique com a gente. Eu vou colocar também esse material disponível, vou tentar fazer ali um link para vocês ali. Se vocês não conseguirem, na descrição desse vídeo tem meu WhatsApp, vocês podem pedir que eu envie esse material também em formato PDF para vocês, tá certo? Para a gente é um prazer ajudar aqui a todos que desejam melhorar a sua gestão pública. Então, vou compartilhar aqui um documento que eu fiz no PowerPoint. E lembrando, pessoal, esse documento aqui é que vai facilitar a gente entender mais ou menos como é que vai funcionar e que tipo de questões oriundas da LDO 2026 do governo federal pode gerar no nosso dia a dia, tá? Espero que vocês estejam vendo. Eu vou ficar pequenininho aqui no canto esquerdo aqui, tá? Mas vocês vão poder entender melhor como é que vai se proceder a LDO para ano que vem e que efeitos isso vai trazer para vocês. Bem, impactos para os municípios, cálculo e convênios federais. Então, atenção, né? Atenção, depois eu vou explicar essa frase aqui em latim para vocês também, no finalzinho vou explicar. Mas atenção, essa é a lei federal. Eu também vou tentar colocar um link também, se você não conseguir baixar pelo link lá ou pela descrição do link na descrição desse vídeo, pode me pedir pelo WhatsApp, meu telefone vai estar lá também. Meu telefone é o mesmo WhatsApp, Telegram, você pode pedir que eu envio para você também, tá? Então, a Lei Federal 15.321 de 2025, ela estabeleceu a LDO para 2026. E quais são as questões envolvendo os municípios que podem talvez gerar alguma dúvida? Primeiro, a gente tem que compreender essa LDO na prática. Em segundo momento, os impactos municipais dessa LDO, como na gestão de recursos municipais, não quero dizer com impacto na gestão dos recursos que ela interfere diretamente no que você deseja fazer com seus recursos, mas na verdade como você deverá executar os recursos oriundos do orçamento público. Por isso que é diretriz. Ah, mas Felipe, existem normas dos ministérios, o plano de ação, o próprio convênio, o contrato de repasse, é claro, mas aqui são regras gerais que devem ser estabelecidas, tá? Riscos no cálculo. Eu costumo dizer, para ficar mais fácil, que o cálculo é o SPC, por assim dizer, da administração pública, que é um cadastro de informações, são dezenas de informações ali que devem ser colocadas e sempre está sendo atualizado.
convênios federais e boas práticas de gestão fiscal. Toda hora, a maioria dos vídeos que eu falo da gestão fiscal porque é importante. Bem, inicialmente da questão da lei 15.321, ela estabelece essa execução, como falamos, do orçamento da União para o que vem. Vocês também que são municípios, provavelmente, também já aprovaram a sua LDO, provavelmente não, tomara Deus que tenha aprovado, né? Aprovaram a LDO e o orçamento para esse ano 2026. A maioria dos municípios segue a regra da União, que é aprovar até abril a LDO e o orçamento até finalzinho de agosto, tá? E as principais definições da LDO são as metas fiscais e prioridades governamentais. Eu vou fazer aqui um adendo. O adendo aqui é o seguinte: vou tentar escrever aqui, vai ficar gravado para vocês, é que essas prioridades aqui, elas são oriundas do PPA. Vou fazer, agora dei um insight aqui, vou fazer um vídeo sobre PPA, embora vocês já tenham aprovado, então usando o PPA já para esse ano, começa o PPA esse ano, vai até o primeiro ano do subsequente, do gestor subsequente, mas o PPA, como é de 4 anos, e pega essas prioridades, por assim dizer, como se fosse um bolo, corta em 4, define essa quarta parte, é uma LDO, que define essa quarta parte é para esse exercício, e o começo, a quarta parte, seria o orçamento, que é a execução. As regras para execução orçamentária, já falamos, transferências voluntárias de condição de regularidade fiscal. Então, aqui vou escrever, tá? Fica assim, horrível escrever assim, mas é porque eu escrevo com o mouse, a regularidade fiscal, inclusive o CALC, tá? Que nós vamos falar daqui a pouquinho. Tá? Bom, com base nisso, nós temos por que a LDO ela é fundamental para que a gente, como ente federado, entenda quais são as questões que podem, talvez, dificultar a nossa gestão ou não. Então, embora ela seja uma lei federal, ela afeta diretamente os municípios por esses 3 pontos aqui principais, que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles, que estabelece regras para convênios, contratos de repasse, emendas parlamentares, exige a regularidade, aí vem, né, a questão das prestações de contas. Nós vamos falar aqui do cálculo que você está vendo aí abaixo. E dentro do cálculo lá, além das certidões, tem a questão do índice pessoal, se prestou conta dos anteriores convênios quando já estava na época de prestar, se tem alguma pendência, algum convênio, algum contrato de repasse, aí você entra efetivamente no SPC do governo federal, né, que é o CIAF e assim por diante, e vincula a liberação de recursos à situação cadastral, que é o cálculo. Então, a regularidade toda se tornou indispensável para a captação desses recursos. Você pode ter um projeto bom, um plano de ação bom, boa justificativa, ter condições de contrato no caso, contrapartida, mas se você não tiver uma regularidade bem feita lá no cálculo e com as exigências, você não vai conseguir captar o recurso. Então, como é que a gestão fiscal é importante nesse sentido também? Passando então para transferências voluntárias diretamente, o que caracteriza essas transferências voluntárias? É justamente o antônimo da obrigação constitucional, elas são voluntárias. Diferentemente do FPM, do ICMS, assim por diante, são transferências que, de acordo com a celebração de um convênio, um contrato de repasse, ou via também outros instrumentos, a LDO define questões específicas para o cumprimento dessas obrigações de fazer, seja de captação, prestação de conta, execução, por parte dos entes que aferem esses recursos de transferências voluntárias. É de natureza discricionária, mas existe formalização jurídica, convênio, contrato de repasse ou similares, cumprimento de requisitos fiscais e contrapartida municipal quando aplicável. Eu vou fazer um outro vídeo sobre alguns tipos de convênio e contrato de repasse que tem contrapartida voluntária ou não, mas isso é para outro momento. Então, convênios são acordos firmados para a execução de programas e projetos comuns. Contrato de repasse, instrumentos operacionalizados por instituições financeiras. Podemos dar um exemplo aqui, a maior instituição financeira, por assim dizer, de volume de intervenção entre a União, o ente da União, o Ministério X, a Prefeitura Y,
e fica ali no meio, é a Caixa Econômica Federal. E geralmente são para obras e serviços de engenharia. E programas federais com recurso alocado no orçamento geral da União. Partindo ainda para essa questão dos requisitos para a celebração de convênios, a própria lei fala pelo menos 5 requisitos de forma resumida, tá, pessoal? A gente não vai detalhar tudo aqui, porque senão ficaria muito longo o vídeo, mas isso vai ajudar vocês a entenderem o que pode ter mudado nas características da obtenção desses recursos para esse exercício via governo federal. Primeiro, capacidade financeira, arcar com essas contrapartidas e custos de manutenção. Quando eu fui trabalhava em prefeitura, a gente fazia projeto e captava recursos, a gente sempre falava para a população de determinado bairro, ó, o que vocês querem? Aí teve uma vez, foi interessante, que uma associação de moradores no município que eu trabalhei pediu, nós queremos uma quadra poliesportiva para jogar vôlei, basquete, futebol, tênis. Não, eu falei, tá tranquilo. A prefeita à época me olhou, que tá tranquilo, por quê? Eu falei, calma, vou explicar. A gente consegue o recurso, naquela época a contrapartida era alta, era em torno de 20%. A gente consegue o recurso, mas tem quem fazer a manutenção só vocês, porque o governo federal não dá recurso para manutenção. Então, por isso que é sempre importante entender o que vai gerar de manutenção, vai gerar gasto pessoal. Ah, meu índice pessoal está mais alto, passou dos 51,30, que é o limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme o artigo 1922, enfim, tudo isso. Capacidade de execução técnica, dotação orçamentária, e aí o crédito vai ser aberto, o crédito especial, quando você converge para um convênio, um contrato de repasse, mas também da possível contrapartida. A conformidade fiscal e a regularidade do cálculo, não só antes, mas durante todo esse processo. Essa regra de ouro eu acho interessante, simples, mas às vezes não é tão fácil assim de se cumprir. Sem regularidade cadastral fiscal, não há liberação de recursos federal. O gestor municipal deve priorizar a manutenção da conformidade. E como é que você faz isso? Tem uma secretaria para isso, tem um escritório de convênio, tem um escritório de captação, tem um departamento sobre isso. Me fale aí nos seus comentários, se você quiser fazer comentários também aí nesse vídeo, fica à vontade, ou depois quiser conversar um pouquinho, pode entrar em contato conosco. Na descrição desse vídeo terá a maneira de entrar em contato conosco. Contrapartida dos municípios, que é um dos compromissos, vai ser definido lá naquele convênio. Então, quando o ente público, através talvez do seu prefeito, dos secretários, da equipe, vai captar esse recurso lá no ministério, ou outra forma qualquer, esses percentuais têm que ser avaliados anteriormente, porque você vai ter capacidade. A maioria dos municípios no Brasil, a gente sabe disso, que a capacidade de investimento é muito baixa. Então, será que você vai conseguir? Não vai conseguir? Então, esse é antes de você assinar, porque às vezes já aconteceu comigo também. Na minha época não tinha o Siconf, não tinha nada disso, era muito papel. E você ia lá, ó, tem esse dinheiro aqui sobrando, uma emenda aqui, e você pegava sem pensar na contrapartida. Então, tome cuidado. Porte do município, a classificação demográfica, vai definir se você vai ter a contrapartida ou não, e se tiver, qual será o percentual. O objeto do convênio também, porque, conforme você está vendo aí na tela, há algumas possibilidades de flexibilização, redução do percentual de mediante justificativa técnica, dispensa em situações excepcionais. A gente não quer que aconteça nada disso, mas pode ter um município que passou por uma tragédia, de inundação, de falta de água e assim por diante. Então, isso tudo vai ser avaliado. Por isso, o planejamento é essencial para ter a contrapartida. E olha, quase todos os vídeos aqui no meu canal, pessoal, a gente fala dessa palavrinha que parece fácil, mas talvez a gente não consiga efetivamente realizar na prática, que é o planejamento. Planejamento governamental, planejamento diretamente ligado à governança, a questão orçamentária, a questão das compras públicas. Então, vamos falar um pouquinho de planejamento também em outro vídeo, tá? Continuando aqui, o CALC, então, é o portal dessa regularidade fiscal,
é um sistema de informações sobre requisitos fiscais e ele consolida um checklist enorme de várias questões. Grande parte, ou a maioria delas, tudo automaticamente ela vai sendo alimentada. Algumas delas precisam de alimentação de sistemas externos. Por exemplo, o CIOP, que é o sistema que acompanha da educação, o CIOPS, que é o da saúde. Então, precisa essas, provavelmente, as correspondentes às respectivas secretarias vão preencher os seus sistemas. E a finalidade principal é para ver esses requisitos, se o município tem os requisitos principais, iniciais, para receber as transferências voluntárias. Então, a importância de acompanhar para e passo o CALC, porque se você não acompanhar, está bloqueado, você pensa que vai receber, não recebeu um convênio, por que eu não recebi? Aí tu vai ligar para o Ministério. Aí o Ministério vai falar, não, peraí, você está com o CALC aí com problema. Então, a equipe técnica, treinada, interna no município ou até terceirizada é importante para que possa ajudar a equipe do município. Tá? Gestão transparente, que permite ao gestor identificar rapidamente essas medidas. E aqui eu tenho um detalhe interessante, às vezes um fundo municipal ou até Câmara de Vereadores pode ter talvez alguma questão que possa envolver o CAL, que a gente precisa ajudá-los também nesse sentido, para que o município não fique fora da oportunidade de receber um convênio. Ainda na questão do CALC, pessoal, a gente tem que conversar também sobre algumas boas práticas. Como já disse, atualização diária. Informações atualizadas automaticamente todos os dias. Integrar os sistemas. De diversos sistemas oficiais. Já falamos aqui do CIOP, do CIOPS. Tem também a questão da dívida, que tem que ser informada. Tem também a questão do CIAF. Eu já vi um caso, se deixar aqui, conto o caso para mais de metro, né? Eu vi um caso que aconteceu comigo uma vez, eu era controlador no município, e a gente não sabia o que estava acontecendo, tinha uma pendência no CIAF, que é exatamente alguma dívida. A gente depois descobriu que um posto de saúde, à época, tinha sido notificado pelo Conselho Regional de Farmácia, não respondeu, o Conselho de Farmácia multou, não pagou a multa, entrou no CIAF, bloqueou o CALC e não recebemos o convênio. E sabe quanto era o valor da multa, pessoal? R$ 285 para receber um convênio de quase meio milhão. Então, parece simples, mas pode acontecer alguma coisa desse tipo. E consultar sempre, ver as pendências do bloqueio, ver por que está atrasando emendas, aí você vai no cálculo de novo, por que suspendeu os repasses. Então, tudo isso, essa verificação, olha, de novo, equipe, método, checklist, fluxograma, de como que vai realizar essa atividade, desde o acompanhamento das regularidades, daquilo que foi programado para os convênios, assim sucessivamente. Talvez você programou vários convênios para agora 2026, e você talvez em algum momento perca prazo. Perca prazo em prestar conta no Tribunal de Contas. Contas rejeitadas no Tribunal de Contas também vai dar problema. Índice pessoal acima dos 54% vai dar problema também. Então, tudo isso a gente pode ajudar vocês, se vocês quiserem conversar um pouco mais sobre isso. Passando agora aqui para os requisitos principais verificados no CALC, e aqui é importante, como disse, eu coloquei aqui de forma por bloco. Então, existem requisitos fiscais e administrativos. Por exemplo, regularidade com precatórios. Sobre precatórios, aqui no meu canal eu fiz um vídeo sobre a emenda constitucional, sobre precatórios e uma resolução, uma portaria agora, do Conselho de Justiça Federal sobre essa questão dos precatórios como os entes da federação credores do governo federal. Então, depois você procura aqui no meu canal, tem um vídeo que a gente falou um pouquinho mais sobre precatórios, tá? Cumprimento do Fundeb, aqueles percentuais mínimos com gasto com pagamento da folha do professor e o máximo o mínimo que você pode gastar em relação ao dinheiro que você recebeu naquele exercício para o Fundeb. É importante também, aqui alguém está me ligando aqui, para o Fundeb é importante você também
delimitar ali, ter esse mínimo aí, esse máximo de dinheiro em conta, porque senão você pode ter problema. Responsabilidade fiscal, já falamos aqui um exemplo, é do índice pessoal, mas também tem o índice da educação, o índice da saúde. Agora é um ponto importante. Às vezes os dados no CIOP, que é educação, e os dados no CIOPS, que é saúde, não batem com os anexos da LRF. Tem que tomar cuidado disso também, pode dar problema. O CIAFIC, que é um sistema integrado de controle e padrões estabelecidos também, e tem muitos municípios com problema. Dados contábeis, dentro do SICONF também, e a regularidade previdenciária, principalmente quem tem regime próprio de previdência. Tem município que ainda trabalha com o INSS, uma parte com regime próprio. E aí, às vezes, ele não consegue ter a regularidade no RPPS dele. Vai dar também problema nessa questão. Então, é fundamental evitar essas surpresas com o fluxo de recursos federais para o seu município. Ninguém quer ficar sem recurso, né? E o cálculo e as residências legais. Então, o sistema torna visível e facilita o cumprimento. Lá você tem no sistema do Calc, depois, se vocês quiserem, coloca aqui no chat ou manda uma mensagem para mim por e-mail, pelo Zap, enfim, se vocês querem que a gente converse um pouco mais sobre o cálculo. São vários requisitos, eu não vou ter tempo de mostrar isso aqui hoje, mas todos os requisitos têm o que deve ser cumprido e o que gera uma pendência nele. Mas ainda tem dúvidas em relação a alguns critérios desses. Então, mas o que de forma geral se pede no cálculo? Por exemplo, o princípio da responsabilidade fiscal. A gestão fiscal correta, transparência, equilibrada e planejada dos recursos públicos. Está lá no artigo 1º, parágrafo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar Federal 101 de 2000. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela veio regulamentar a Constituição sobre esse aspecto das finanças. Não podemos esquecer da Lei Federal 4.320 de 1964, que também, até hoje, está em vigor e fala sobre responsabilidade fiscal, planejamento. Mas a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela agregou várias questões que devem ser consideradas, devem ser perseguidas, por assim dizer, para que demonstre que você realmente tem um ente com gestão fiscal em dia e que possa fazer jus ao estabelecimento de um convênio, contrato de repasse. Ainda sobre alguns impactos que podem acontecer quando relação a irregularidades no cálculo, por exemplo, impedimento de transferências, conforme o artigo da Lei de Responsabilidade Fiscal, suspensão, no caso de convênios, de celebrar novos e manutenção dos existentes, e limitação de políticas públicas municipais, porque, claro, como falamos, você é um ente público, município, você não tem um grau de investimento, então você precisa captar recursos, principalmente no governo federal, para você fazer uma obra, uma estrada, uma ponte, uma escola, reforma, enfim, esse tipo de ações que vão beneficiar o cidadão da sua cidade, mas você tem que captar o recurso, e você vai captar, está com problema no cálculo. Capta, não estava com problema no cálculo. Começa a execução, começa a ter problema no cálculo. E aí, se você precisar, por exemplo, pedir um termo aditivo, como é que vai fazer isso? Então, tem que tomar cuidado. Por isso, essa taxa aqui no final é importantíssima. As exceções legais, ressalta-se as situações previstas no artigo 25, parágrafo 3º da LRF, que contempla ações essenciais nas áreas de saúde, educação e assistência social, garantindo a continuidade de serviços fundamentais à população. Tirando essas três políticas públicas, o restante, se você não tiver, vai trazer limitação. Tá? Então é importante saber as consequências, são graves consequências, né? Ainda sobre o cálculo como um instrumento de governança, e não é por acaso que esse canal também tem governança, embora a legislação do cálculo, né, não impõe o cálculo, mas é uma obrigação expressa. E aí eles têm que entender os princípios constitucionais
para entender o porquê que é importante o CALC. E aí você, como ente público, pode falar, mas Felipe, é chato porque às vezes eu quero fazer aqui uma intervenção da política pública, não posso pegar o recurso, porque eu estou com problema no CALC. Mas veja, o artigo 37 da Constituição fala sobre eficiência pública, princípio da eficiência. O artigo 65, que fala das peças orçamentárias, lembra que nós falamos aqui no início? PPA, LDO, LOA, que inclusive é o ponto focal aqui desse vídeo, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2026 do Governo Federal, como afeta você do ente público municipal. Lá fala do planejamento, essas três peças orçamentárias, que deve se falar sempre. Não é apenas um copia e cola, não é apenas um cumprimento de uma exigência legal, mas sim uma obrigatoriedade. E a boa prática preventiva. Se é preventiva, uma boa prática de governança é planejamento, planejada. A gente não deve sempre remediar os problemas, a gente deve sempre tentar antes ou antecipar, assim, por exemplo, as possibilidades, os riscos. Para quem milita em compras públicas, vai entender melhor os riscos que podem acontecer daquela situação para que a gente não tenha problema na frente e aí paralisar tudo que a gente tinha planejado. Né? A obrigação de responsabilidade do gestor público municipal quanto à gestão fiscal e veracidade, ou gestão fiscal adequada, artigo 73 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Veracidade das informações. Gente, não existe contabilidade aqui, seja ela orçamentária, financeira, patrimonial, sem os princípios contábeis. São estabelecidas as normas técnicas do CFC, as normas também do seu CRC, aí do seu estado. Então a gente não pode inventar coisas, né? Não pode, talvez, mascarar resultados. Nós vimos grandes empresas mascarar resultados, depois dá problema, até órgãos, né? Também mascararem. Isso não é possível, não é legal e também não é moral. E a responsabilização por omissão. A lei de improbidade administrativa ela foi alterada, vou colocar assim, não tem muito tempo, mas ainda há a questão do dano ao erário. Por isso a importância do você entender como é que se presta hoje a LDO 2026 do governo federal para você, a questão do cálculo e a questão dos manuais de prestação de contas, que inclusive na nossa plataforma nós estamos inserindo sempre os manuais de prestação de conta de convênio, sempre atualizados, e essas legislações também. E a falha na gestão fiscal para gerar responsabilidade pessoal do gestor, com consequências administrativas, civis e até criminais. Pessoal, não gosto de falar muito isso não, mas pode acontecer. Então, quais seriam boas práticas da gestão do cálculo? Monitoramento periódico, né, principalmente daquilo que sai muito da sua alçada. Talvez você que é do escritório aí de captação de recursos, prestação de conta, e você dependa de outras secretarias. Falamos aqui da educação, do CIOP, Secretaria de Saúde, CIOPs, mas também você depende talvez da Fazenda, da Controladoria Geral do município, da Procuradoria Geral do município e assim sucessivamente. A integração dos sistemas de planejamento, contabilidade e controle interno, capacitação contínua, isso é fundamental para entender os possíveis obstáculos e gargalos que podem acontecer no cálculo também, e a divulgação proativa de informações fiscais da sociedade, que é a accountability, ou accountability, que é um termo em inglês, que não tem uma definição assim expressa diretamente, mas é a prestação de conta. E quando eu falo prestação de conta à sociedade, é aquele princípio da efetividade, que é o resultado social daquela política pública à sociedade. Então, todas essas práticas decorrem de um princípio da governança, inclusive pela 14133, que é diretamente ligado ao que estamos falando aqui, porque estamos falando da LDO, que trouxe talvez novidades para vocês na captação de recursos, e você vai executar essa captação de recursos ou de recursos por meio de compras públicas, contratação de serviço, contratação de obras, serviço de engenharia, 14133, e especialmente do artigo 11 ao 170, e o 174, que fala muito sobre isso.
Só falando um pouco aqui, a 14133 falou muito pouco dessa questão de convênio, assim sucessivamente, mas ela também está sendo atualizada, embora seja nova, 2021, mas está sendo atualizada constantemente, tá? Enfim, um reforço às exigências que nós temos que ter, tá? Regularidade fiscal, planejamento adequado, responsabilização na gestão, usar a Constituição, já falamos isso hoje, Lei de Responsabilidade Fiscal e as diretrizes orçamentárias. Embora esse foco desse vídeo são as diretrizes orçamentárias para esse ano do governo federal, quando você fez a sua, que diretrizes você colocou? Você pensou, claro, alinhando com o PPA? Sim. E agora, como executo? Já estou com o orçamento rodando. Será que eu alinhei com alguma perspectiva da LDO? Provavelmente não. Por quê? A LDO foi aprovada no final do ano passado do governo federal. E talvez a sua LDO foi enviada em abril do ano passado e aprovada no meio do ano. Olha quanto impacto, pessoal. Então, talvez seja o momento de reavaliar. Será que a minha LDO tem alguma questão que impacta negativamente com a LDO do governo federal e vai impossibilitar? Olha o planejamento. Olha, a ideia de a gente pensar antes de ter o problema vai impactar na obtenção desses recursos? Se você quiser ajuda, pode entrar em contato conosco também. Por isso, você tem que se organizar, planeje, conquiste uma política pública, e aí eu vou falar com política pública realmente de planejamento. Não apenas publicar o PPA, a LDO, a LOA, no caso específico, estamos falando aqui da LDO, mas entender que esses são instrumentos, sim, de planejamento, mas também de governança, de estabelecimento de prioridades para a comunidade. Então, minha mensagem final é, como vocês estão vendo na tela, a LDO 2026 do governo federal não estabelece um arcabouço, você preso, mas estabelece obrigações legais que já existem, já estão no ordenamento jurídico, mas que podem ser cumpridas e ajudar vocês a terem uma gestão mais eficiente. Por isso, o gestor público deve se capacitar, deve se organizar, deve entender o CALC, essas exigências, porque, e tendo um CALC assim, bom, pessoal, todo certinho, além de você captar recursos no governo federal, você também pode demonstrar para uma entidade privada que também aporta recursos nos órgãos públicos que você está todo direitinho no CALC. Olha, faz parte também, tá? Então, 100% a meta é 100% de conformidade legal, de regularidade fiscal a ser alcançada, 365 dias de vigilância e um objetivo principal: melhor gestão para a população. Eu acho que esse é o recado que precisamos deixar para todos vocês aqui. E dessa feita, pessoal, entender que planejar inicialmente dá trabalho, mas começar planejado e continuar a entender o planejamento vai fazer com que você tenha mais capacidade em fazer mais coisas de maneira mais eficiente, mais econômica e com mais qualidade. Como disse, no final aqui, esse foi o vídeo sobre a LDO de 2026 do governo federal, como isso impacta no dia a dia do seu município. Então, se você gostou, deu prazer, dá o seu like. Se quiser compartilhar com outras pessoas, fique à vontade também, que aqui é gratuito. Por favor, se inscreva aqui também no canal. Deixe aí no chat as suas sugestões que você quiser deixar. Se você quiser esse material, pode pedir por e-mail ou pelo Zap, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, tá? E vamos, nas próximas vezes, vamos falar um pouquinho mais sobre planejamento orçamentário, tá certo? Mais uma vez agradeço, desejo a todos um ótimo dia e, sempre mente, planejar não é trabalho. Planejar é planejar para melhorar a administração pública. Ah, esqueci. Lembra lá daquela frase ali em latim? Aquela frase em latim que você vai ver aí na apresentação no início do vídeo e no material que você vai receber quando você pedir por e-mail pelo Zap. A tradução é: o trabalho árduo vence tudo. Com essa mensagem, me despeço. Uma boa quinta-feira para todos.